Meus queridos irmãos, abramos nossa Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1. Livro de Abacuque, capítulo 1. Estava pedindo uma palavra ao Senhor e Deus me fez lembrar desta passagem. Versículo 2, primeira parte do versículo. Aleluia. O profeta diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Senhor, estamos diante da tua palavra, Senhor, fala conosco. Traz uma palavra ao nosso coração, Jesus amado, que possamos entender a tua vontade e o teu direcionamento nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu estava pedindo uma palavra a Jesus e ele me lembrou deste versículo, desta primeira parte deste versículo, aonde o profeta, como um clamor, como um lamento, como uma oração de desespero, como um pedido a Deus, ele fala mediante a situação que ele estava vivendo: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Talvez essa seja a tua oração nesses dias. Talvez essa tenha sido a tua fala diante de Deus durante esse tempo. E Deus te conhecendo muito bem a tua necessidade, o que tu passa e o que tu precisa, Deus prepara esta palavra ao teu e ao meu coração. Glória a Deus, aleluia. Esta palavra, esse contexto, esse livro tem mais de 2.500 anos atrás. Mas essa escritura, ela é tão atual como nos dias escritos pelo profeta. Aleluia. As verdades contidas neste livro é tão necessária como nos dias em qual o profeta Abacuque clamou ao Senhor, porque os tempos mudam, a tecnologia muda, a cidade muda, mas o homem não muda. O homem continua o mesmo, com os mesmos medos, com as mesmas paixões e com os mesmos desejos, e muitas das vezes esses desejos lhe faz se afastar do Senhor. E Abacuque está vivendo um grande dilema, uma grande aflição. Ele está vivendo temores, ele está vivendo preocupações, aleluia, pela circunstância a qual a nação de Judá estava vivendo. Abacuque, profeta do reino do sul, o reino do norte já tinha sido levado cativo, e o reino do sul estava prestes já a ir para o cativeiro. E Abacuque estava vivendo no contexto, meus queridos irmãos, de degradação moral, de corrupção em todas as partes, na política, aleluia, no seu meio as pessoas estavam no pântano de pecado, engodados nos seus delitos e pecados. E Abacuque, vendo aquela situação angustiosa, aquela situação a qual a nação estava vivendo, ele faz uma oração a Deus, e a sua oração é essa. Ele diz: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Glória a Deus, aleluia. A nação do sul, o reino do sul, melhor dizendo, não tinha aprendido com os erros do reino do norte. E quando nós não aprendemos com os erros cometidos, esses erros são repetidos nas nossas vidas. E quando os erros dos outros nós não aprendemos, nós tornamos a fazer e a praticar. Um exemplo disso é o reino do norte e o reino do sul, onde os dois reinos são levados para o cativeiro por conta dos seus pecados. E Abacuque está vivendo nesse dilema, Abacuque está vivendo nesse conflito e nessa angústia, porque quando nós lemos esse texto, nós entendemos que há um clamor de Abacuque e há uma indagação, porque ele entende que ele está clamando e o Senhor não está escutando.
Ele está pedindo, ele está orando, ele está falando, ele está dizendo a sua causa, a sua angústia, e o Senhor não está lhe escutando. Não tem mais o que preocupa o homem, é pensar ou imaginar que o Senhor não está com ele, ou melhor dizendo, que o Senhor não está ouvindo ele. Aleluia. Eu acho, meus irmãos, que o maior problema e o maior dilema de Abacuque não era nem a situação que ele estava vivendo, era o Senhor não estar lhe ouvindo. Glória a Deus. É achar que o Senhor não está se importando com a sua situação, é achar que o Senhor não está preocupado com o que você está passando. Aleluia. E talvez pessoas estão assim, têm orado, parece que o céu está de ferro, se dá que parece que a oração não sobe do teto, porque a situação não muda. Você ora e a situação continua do mesmo jeito. E talvez a tua indagação, meu querido, nesta noite é como Abacuque: até quando? Até quando a situação vai continuar? Até quando o meu casamento vai ficar da mesma forma? Até quando os meus filhos vão estar nessa situação? Até quando esta prova? Senhor, eu oro, eu clamo, faço campanha, propósito, jejum, e até quando parece que o Senhor não me escuta? Abacuque estava vivendo esse dilema, que foi o mesmo dilema de Jó. Aleluia. Perguntando por que, até quando, e o Senhor não falava. Que foi o mesmo dilema dos discípulos do barco: não te importas que nós perecemos. Parece que muitas das vezes se dá a entender que o Senhor não está se importando com a situação, que Ele está se agradando com o nosso sofrimento. Mas não é isso que a Bíblia diz, meu querido. Jesus está vendo a tua situação, Jesus está contemplando o teu sofrimento, Jesus está ouvindo a tua oração e a tua petição. A Bíblia diz que Ele não está com os ouvidos tampados para que não escute, não. Ele tem ouvido o teu clamor e aquilo que tu tem pedido a Deus. O Senhor tem ouvido, o Senhor tem ouvido. Aleluia, glória a Deus. Foi isso que Ele disse para Daniel. Daniel, depois de 21 dias orando, aparentemente achando que Deus não estava lhe escutando, o anjo aparece para Daniel e diz: Daniel, desde o primeiro momento que tu orou, nós escutamos a tua oração. Aleluia. Meus irmãos, desde o primeiro momento que tu entregou a causa para o Senhor conhece, o Senhor tem escutado, e o Senhor vela por ti, assim diz o Senhor nesta noite. O Senhor tem escutado a tua oração e a tua petição e o teu clamor. E Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus não deixa nenhum servo seu sem resposta. O nosso problema é que nós somos imediatistas. O nosso problema é que nós achamos que deve ser do nosso jeito, da forma que nós queremos, na hora que nós queremos. Mas Jesus trabalha de uma forma totalmente diferente. Meus queridos, Jesus tem uma palavra para você nesta noite. Aleluia. Jesus não deixa ninguém sem resposta, mas, porém, todavia, talvez não seja aquilo que você quer escutar, aquilo que você necessita escutar, mas aquilo que Deus tem para a sua vida. Meus irmãos, e eu meditando nisso, Jó queria ouvir uma resposta, Jó queria o entendimento da situação, Jó queria ouvir Deus dizer algo da sua situação. Deus aparece para Jó, de Jó, ora para os teus amigos. Olha a resposta que Deus dá para Jó. Não dá para entender muitas respostas que Deus tem para a nossa vida. O que dá para entender é que a vontade de Deus sempre é melhor, e sempre é perfeita, e ela é agradável. Glória a Deus. Pedro disse: Senhor, me explica essa situação. Jesus: Pedro, eu não vou te explicar agora, mas depois tu vai entender. Aleluia. Então é assim com o Senhor. Às vezes Jesus não responde como nós queremos, mas Ele responde. Às vezes Deus não dá o que nós queremos,
mas Ele responde, Ele trata as nossas vidas. E depois de tudo, de todo o processo, nós entendemos que foi melhor a vontade de Deus. Foi melhor o plano que Ele tinha para nós. Glória a Deus. Abacuque estava clamando, desesperado: até quando, Senhor, eu clamo e Tu não me respondes? Versículo 2: até quando eu clamo, Tu não me respondes? Quando Deus se levanta para falar para Abacuque, irmãos, Deus começa a dizer o que vai fazer com a nação. Deus começa a dizer o julgamento que a nação vai receber pela desobediência. E era um julgamento severo. E Abacuque fica desesperado. Abacuque temeu a mão de Deus que viria sobre o povo. Aleluia. Ficou preocupado, ficou temeroso. Quantos de nós somos assim, queridos? Oramos ao Senhor: Senhor, está aqui minha vida, faz o que Tu queres. Quando Jesus começa a tratar, começa a colocar o vaso e começa a tratar com o vaso, a preocupação e o medo começa a encher o nosso coração. Aleluia. As tribulações, as angústias começam a nos afligir, mas Jesus diz: olha, eu estou no controle da tua vida. Jesus diz: olha, eu estou no controle da situação. Tu orou, clamou e descansa, porque eu estou no controle de tudo. Ainda que tu não entenda, ainda que seja talvez aos teus olhos algo que traga sofrimento, traga dor, mas Deus está no controle de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, Abacuque era alguém crente, era alguém que conhecia o Senhor e sabia o Deus que ele servia. A situação não era muito agradável do que ia acontecer. O povo pecando, Deus disse o que ia fazer com a nação, e agora Abacuque está no meio desse dilema. Aleluia. Mas no meio desse dilema, no meio dessa grande provação que Abacuque estava passando, o conhecimento de Deus trouxe uma paz ao seu coração. Glória a Deus. Meus irmãos, no meio das provas, no meio das lutas, o conhecimento que nós temos de Deus nos trará paz no meio do vale, tranquilizará o nosso coração, porque nós vamos descansar que o Senhor está no controle de tudo, porque você conhece o Deus que você serve. No versículo 12, Abacuque diz isso, do capítulo 1, ele diz: olha, não és tu, Deus da eternidade, o Senhor meu Deus, que não pode, aleluia, meu santo, nós não morreremos, o Senhor puseste para julgamento, o Deus poderoso, aleluia, glória a Deus. Abacuque começa a dizer, porque ele tinha conhecimento de Deus, o Deus eterno, o Deus criador de tudo, o Deus santo de Israel, o Deus que está lá no trono da glória a olhar por nós. Abacuque conhecia, e mediante esse conhecimento de Deus, ele pode dizer: nós não morreremos, glória a Deus. Em meio a essa grande luta, em meio ao cativeiro iminente, aleluia, nós não vamos morrer, porque o Senhor está conosco, glória a Deus. Você não vai morrer nessa situação, seu casamento não vai morrer assim, a tua vida não vai naufragar assim, aleluia, porque o Senhor é contigo. Mas o que te vai trazer essa convicção é o tanto que você conhecer a Deus, é o tanto que você crê nele, é a forma que você está próximo dele, porque quanto mais próximo dele você estiver, você vai conhecer o Deus que você serve, aleluia, e você vai entender que Deus não vai permitir você morrer na situação que você está.
Diga quem está do seu lado: você não vai morrer, aleluia. Diga assim: você não vai morrer, glória a Deus. Não vai, irmão, Deus vai dar livramento para a sua vida. E aqui, irmãos, o texto de Abacuque, esse capítulo 3, do 1 ao 3, é uma oração onde Deus fala. Abacuque responde, e vai desta forma até o final. Abacuque no capítulo 2, no primeiro versículo, ele diz: estarei sobre a minha guarda, e me colocarei sobre torre, e vigiarei, olha aí, e me apresentarei para ver o que falará a mim, e o que responderei quando eu for repreendido. Abacuque estava dizendo: olha, agora eu vou ficar aqui, eu vou esperar a ordem do Senhor, eu vou esperar o direcionamento do Senhor, e quando Ele falar, aí sim eu vou agir. Sabe qual é o problema? Que muitas das vezes nós quebramos a cara, é porque nós agimos sem esperar a voz do Senhor. Nós agimos sem esperar o direcionamento do Senhor, e todas as vezes que nós agimos assim, nós falhamos, nós quebramos a cara, nós se arrependemos. Mas quando você está na torre de vigia, quando você está esperando a ordem do Senhor, Deus vai te dar o direcionamento correto para essa situação no meio da sua casa. Deus está falando com pessoas aqui: olha, não haja agora, espere o direcionamento, espere eu falar, não se precipite, não feche negócio sem eu falar primeiro, não faça isso sem eu dar ordenância, glória a Deus, aleluia. E Deus começa a falar para Abacuque, começa a falar no capítulo 2, e ele diz, versículo 4, versículo 2 ele diz da visão, versículo 3, né? E ele diz no versículo 4: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Aleluia. Esse texto Paulo traz lá em Romanos, dizendo: o justo viverá pela fé. Meus irmãos, é algo muito profundo, porque não é o justo ter a fé, não é o justo em alguns momentos ele vai ter fé, não, ele viverá pela fé, glória a Deus. É viver a sua vida confiando no Senhor, é viver a situação que você está se encontrando e entender que é Deus que está direcionando, que mesmo que esteja faltando algo, Deus vai prover, porque Ele é contigo, glória a Deus. É entender que Ele está no controle da sua vida, é viver na dependência dEle, aleluia. Não nos dias bons, não apenas nos dias maus, mas toda a sua vida, viver confiando no Deus que você serve. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Abacuque começa esta fala, esse diálogo com o Senhor, aleluia. E no capítulo 3, já chegando já para o meio e fim dessa mensagem, Abacuque fala na sua oração, no versículo 2, e ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz conhecida a tua ira. Lembra-te da misericórdia, glória a Deus. O que a igreja precisa, meus queridos, é de um avivamento do Senhor, aleluia. O que precisamos é ser avivados pelo nosso Jesus. E esse avivamento não é produzido de forma terrena. Esse avivamento não é produzido na terra, esse avivamento é produzido no céu, aleluia. É um avivamento que a igreja clama para um despertamento, para nós nos tornarmos mais crentes em Jesus Cristo, glória a Deus.
E nós precisamos ser avivados. Quem aqui consegue dizer: eu não preciso ser avivado? Ninguém, irmãos. Todos nós precisamos de um avivamento. Todos nós precisamos ter a nossa vida avivada. E Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu não quero apenas um momento, eu não quero apenas um dia, eu quero no meio dos anos. Eu quero na minha caminhada, na minha jornada, nos anos que se seguem, eu quero estar na tua presença. Derrama, Senhor, um avivamento no meio da tua casa, no meio dos teus, no meio da tua obra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. E o texto vai seguindo, meus queridos. Aleluia. E Abacuque, ele faz algo que nós devemos fazer. Aleluia. Para olhar com esperança para o futuro. Para olhar com esperança para os dias difíceis. Abacuque faz algo que eu e você precisa fazer para no dia mau não se desviarmos, não se decepcionarmos e não voltarmos atrás. Nos versículos que se sucedem adiante, Abacuque começa a se lembrar do que Deus fez no passado. Abacuque começa a se lembrar como Deus agiu e como Deus foi misericordioso, abrindo o mar para o povo passar, dando livramento para o povo no meio de uma grande perseguição. E Abacuque pega o exemplo do passado para ter esperança, para seguir adiante. E Deus está falando com você, meu irmão, aleluia, que você venha se lembrar do que o Senhor fez na sua vida, no passado. Essa luta que você está enfrentando agora não se compara com lutas passadas que você já teve. Essa batalha que você está enfrentando agora não se compara, aleluia, com enfrentamentos maiores que você teve e passou com o Senhor. Então pegue essas situações como combustível para você não parar, assim diz o Senhor, para que venha ser um combustível, um motor para te levar para frente. Glória a Deus. Tudo que o Senhor faz na tua vida, todos os livramentos, tua libertação, tua cura, tua transformação, se apegue com tudo isso que Jesus fez. Aleluia. E o mais Ele fará na tua vida. Aleluia. E para concluir essa reflexão, nós trazemos esse tema tão conhecido, esse texto tão conhecido, a partir do versículo 17, que Abacuque começa a dizer: ainda que, aleluia, a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, que os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais e não haja gado. Ele continua dizendo: todavia eu me alegrarei no meu Senhor, aleluia, e exaltarei no Deus da minha salvação. Pode ir lá no versículo 17. Abacuque está dizendo: no meio desse caos que eu estou vivendo, perseguições externas, temores internos, lutas grandes, aleluia, que eu estou enfrentando, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da vide, fruto da videira, é o fruto usado para produzir o vinho, e nós sabemos o que simboliza vinho na Bíblia: alegria. Ainda que tenha dias, irmãos, que aquela alegria não seja contagiante em você, ainda que tenha dias que você não consiga mais se alegrar como você se alegrava antes na presença do Senhor,
aleluia, ainda que você não consiga ter aquela vontade que você teria antes, mas mesmo assim, continue buscando ao Senhor, aleluia, continua com o teu coração no Senhor, que o mais Ele fará na tua vida. Ainda que o produto da oliveira minta em algumas traduções, e quando nós vemos a oliveira produz azeite, e azeite da Bíblia simboliza o Espírito Santo. E eu refletindo sobre isso, irmãos, eu creio que não foi só comigo, eu creio que isso não acontece só comigo. Momentos que a gente busca o Senhor e não sente a presença do Espírito Santo, você ora, você está ali, você quer chorar e não consegue. Você queria chorar na presença de Deus, mas parece que você não consegue sentir nada. Entra para o culto, sai do culto, todo mundo se alegrando, e parece que você não sente a presença do Espírito Santo. Aleluia! Mas mesmo nesses dias que eu não sinta a presença do Espírito Santo, eu me alegrarei no Senhor. Sabe por quê? Porque a minha fé não está baseada no que eu sinto, mas no que eu creio. A nossa fé não pode estar baseada no sentir. Eu não senti nada, não importa, o importante é o que a palavra diz, e aquilo que a gente creu e recebeu de Deus. Às vezes, irmãos, o crer é melhor que o sentir, mas todos nós gostamos de sentir. Mas em dias que você não sinta nada, você vai crer na palavra do Senhor e vai se alegrar no Deus da sua salvação. Glória a Deus. Que os campos não produzam mantimento. Veja só, irmãos, a nação seria saqueada, os campos assaltados, roubados, e os alimentos e o mantimento. Talvez pessoas estão vivendo assim, no meio de uma crise, no meio de uma luta. Tem pessoas que têm até vergonha de dizer a situação, mediante a grande luta que se encontra. Aleluia, a crise na panela, a falta muitas vezes do alimento, aleluia, o desemprego, ninguém chama, os clientes diminuíram, aquele que te prometeu disse que não ia dar mais certo. Os currículos, você já se cansou de entregar, nada acontece, aleluia. Mas nesses momentos de crise, se alegre no Senhor, porque Deus tem cuidado de você nesses momentos de crise, aleluia. Quando não tem nada, parece contraditório, mas entenda que quando não tem nada, mesmo assim Deus não deixa nada faltar na tua casa. Quando a despensa está vazia, Deus provê a necessidade que tu precisa. E tu vai passando na prova, no vale, ainda que não tenha, ainda que falte, ainda que não venha até nada, eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, para concluirmos. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, ou como da coça, e fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre instrumentos de corda. Se dá a entender que parece que o livro do profeta acaba com um cântico. Aleluia. Começou com um clamor, começou com um lamento e acabou com um cântico. Glória a Deus. E assim será a tua vida, meu irmão. Assim será a tua história. Talvez você está vivendo num grande clamor, mas acabará com um cântico de alegria. Aleluia. As tuas lágrimas não serão mais de tristeza, as tuas lágrimas serão de felicidade no Senhor. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E Abacuque diz: no meio dessa situação toda, Deus é a minha força, Deus é meu sustento, Deus é o meu rochedo, é nele que eu me apoio, a alegria dele é minha força, aleluia. E com ele me fala sobre como a coça que salta às alturas,
O salmista diz: assim como a coça anseia por águas, a minha alma, ó Deus, tem sede de ti. Não sei se os irmãos já viram algum programa, alguma programação mostrando uma coça, mostrando o cervo, a sua velocidade para chegar nas águas, para fugir do inimigo, para se deslivrar do predador, aleluia, porque ele sabe que nas águas ali há uma proteção para ele ou para ela, aleluia.